Você não está sem tempo. Para, lê de novo. Você não está sem tempo. Essa é a desculpa mais usada, mais aceita e mais mentirosa da vida moderna. E enquanto você acredita nela, o problema real fica escondido, crescendo em silêncio, consumindo exatamente o recurso que você jurou não ter. Aqui está o diagnóstico real. O que ninguém tem coragem de te dizer diretamente. Sua vida não está bagunçada por falta de tempo. Está bagunçada por falta de comando. A diferença é brutal. Falta de tempo é uma condição. Falta de comando é uma escolha, que você renova todos os dias sem perceber. Quando você acorda já reagindo ao celular, está escolhendo. Quando aceita o compromisso que não queria, está escolhendo. Quando termina o dia exausto, sem saber exatamente por quê, está colhendo o resultado de centenas de pequenas escolhas feitas no automático. A maioria das pessoas foi treinada para gerenciar o caos, não para eliminá-lo. Te ensinaram a usar aplicativo, a fazer lista, a dividir tarefas em blocos de tempo. Ninguém te ensinou a assumir o comando interno, que é de onde toda a organização real nasce. Os estoicos entendiam isso com uma clareza que 2000 anos não apagaram. Epicteto, que não controlava nem o próprio corpo como escravo, escreveu algo que deveria estar na parede de todo mundo. Há coisas que dependem de nós. Há coisas que não dependem. Confundir as duas é a raiz de todo sofrimento, não de toda bagunça. De todo sofrimento. Esse vídeo não é sobre produtividade, não é sobre fazer mais. É sobre as 10 práticas que os estoicos usavam para assumir o comando interno e como você pode aplicar cada uma delas a partir de hoje, com o que você tem, onde você está. Se você chegou até aqui, é porque algo nesse diagnóstico tocou em algo real. Fica até o final, porque o que vem a seguir não vai te dar uma lista, vai te dar uma arquitetura. Se inscreve no canal. Aqui a gente não promete conforto, constrói força interior real. Vamos começar. Prática 1. Separe o que depende de você do que não depende. Antes de qualquer técnica, qualquer rotina, qualquer método, existe uma operação mental que os estoicos consideravam o fundamento de tudo. Uma divisão simples, quase brutal na sua clareza. Tudo na sua vida pertence a uma de duas categorias: o que depende de você e o que não depende. Suas escolhas, suas reações, seus hábitos, seus valores dependem. O tempo, o clima, a opinião dos outros, o comportamento das pessoas ao redor, os resultados, não dependem. Parece óbvio. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. A maioria do cansaço que você sente não vem do que está na primeira categoria. Vem do quanto de energia você gasta tentando controlar a segunda. Você passou horas pensando no que alguém vai achar da sua decisão. Noites preocupado com um resultado que ainda não aconteceu. Dias inteiros em conflito com uma situação que não tem como mudar. Tudo isso, energia real, tempo real, gasto num território onde você nunca teve poder de ação. Os estoicos chamavam isso de erro de foco. Não fraqueza emocional, não falta de disciplina, erro de foco. A mente se espalha para fora tentando dominar o incontrolável e abandona o único território onde pode agir com precisão. Distinção que muda tudo. Resistência diz: isso não deveria estar acontecendo comigo. Gasta energia com a injustiça do que é. Comando diz: isso está acontecendo. O que dentro disso depende de mim. Concentra energia onde há poder real de ação. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Henrique. Henrique tinha 44 anos, diretor de operações numa empresa de logística e vivia num estado que ele mesmo descrevia como apagar incêndio permanente. Todo dia havia uma crise. Todo dia havia uma demanda urgente que destruía o plano do dia anterior. Todo dia ele chegava em casa com a certeza de ter trabalhado muito e a sensação de não ter avançado nada. Quando parou para analisar onde ia a energia dele, descobriu algo que o chocou. Mais de 60% do tempo mental que gastava era em coisas que não dependiam dele. A crise que o cliente criou, a decisão que o sócio tomou sem consultar, o atraso do fornecedor,
O humor da equipe. Ele não controlava nada disso, mas tratava tudo como se controlasse, reagindo, preocupando, planejando respostas para situações que nem tinham acontecido ainda. Quando começou a fazer a separação consciente, toda manhã, antes de começar o dia, algo mudou. Não no volume de trabalho, mas na qualidade da presença. Sobrava energia para o que dependia dele. A objeção clássica, mas eu preciso pensar nas consequências das coisas que não controlo. Verdade. Planejar é necessário. A diferença é entre planejar no momento destinado ao planejamento e deixar a preocupação invadir todos os outros momentos. O hábito é uma pergunta. Toda vez que a mente disparar para algo, depende de mim? Se sim, age. Se não, aceita e redireciona. Eu ajo onde tenho poder. O resto, aceito com serenidade. Prática 2. Elimine o excesso antes de organizar o que sobrou. Você já tentou organizar uma gaveta transbordando? Não funciona. Você empurra de um lado, cai do outro. No final, a gaveta está organizada por alguns dias e volta ao caos porque o problema nunca foi a falta de organização. Foi o excesso de conteúdo. Sua vida funciona da mesma forma. Aqui está o que quase ninguém te conta sobre organização. Você não pode organizar o que deveria ter eliminado. Toda tentativa de colocar ordem em excesso é energia desperdiçada. A maioria das pessoas chega num método novo e tenta usar aquela ferramenta para gerenciar tudo que já existe. Os compromissos que não deveriam estar na agenda. As relações que drenam sem construir. Os conteúdos que consomem atenção sem retornar nada. Você não precisa de um sistema melhor para gerenciar o excesso. Precisa de coragem para eliminar o excesso antes de pensar em sistema. Os estoicos não acumulavam, selecionavam. Não buscavam ter mais, buscavam precisar de menos. Sêneca escreveu: ocupa-te com menos coisas, se queres ter uma mente tranquila. Não é minimalismo estético, é diagnóstico preciso. Mente cheia não pensa com clareza. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Vera. Vera tinha 38 anos, professora universitária, mãe de 2 filhos, e uma agenda que ela mesma descrevia como impossível de olhar sem ansiedade. Quando um coach a desafiou a listar tudo que consumia, tempo e energia numa semana, e marcar o que realmente construía algo na direção que ela queria para a vida. O resultado foi revelador. Menos de 30% do que ela fazia estava alinhado com o que ela dizia querer. O resto era acúmulo de obrigações assumidas por culpa, de compromissos mantidos por hábito, de conteúdo consumido por compulsão. Ela não precisava de mais organização. Precisava de menos conteúdo para organizar. O hábito é uma revisão semanal de 10 minutos. Uma única pergunta sobre cada item da agenda. Se eu não fizesse isso, o que de essencial seria perdido? Se a resposta for nada, o item não pertence à agenda. Menos, porém melhor. Esse é o meu critério. Prática 3. Construa a rotina como estrutura, não como punição. Aqui está algo que vai contra tudo que te venderam sobre disciplina. Rotina não é restrição, é liberdade. A maioria das pessoas associa rotina com rigidez, com abrir mão de espontaneidade. E por isso resistem, esperando motivação para agir, esperando o momento certo para começar. Motivação é instável. Ela aparece quando quer e some quando mais faz falta. Construir uma vida sobre motivação é como construir uma casa sobre areia. Funciona enquanto o tempo está bom. Os estoicos não buscavam dias perfeitos. Buscavam dias previsíveis. Porque previsibilidade cria consistência, e consistência cria caráter. Marco Aurélio acordava todos os dias como o imperador do maior império do mundo. Guerras, pragas, traições. E mesmo assim, mantinha uma prática diária de reflexão. Não quando dava vontade. Porque havia decidido que era o que precisava ser feito. Distinção que liberta. Motivação diz, eu faço quando estou com vontade.
torna você escravo do próprio humor. Rotina. Diz, eu faço porque decidi que faz parte de quem eu sou. Torna o comportamento independente do estado emocional. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Isabel. Isabel tinha 41 anos, advogada, e um padrão que ela reconhecia, mas não conseguia quebrar. Era extraordinariamente produtiva em alguns dias e completamente improdutiva em outros, sem meio termo. O resultado era uma vida que oscilava entre ciclos de entusiasmo intenso e colapso completo. O que mudou não foi um método novo. Foi uma pergunta que ela passou a fazer todas as manhãs. O que hoje a pessoa que eu quero ser faria, independente de como eu me sinto? E então fazia aquilo. Não tudo, uma coisa. A mais importante. Com o tempo, essa pergunta virou âncora. E a âncora virou rotina. E a rotina virou identidade. Ela não precisava mais de motivação para começar, porque já havia decidido quem era. O hábito. Definir uma prática matinal e uma prática noturna que não negociam com o humor. Não 10, uma e uma. Âncoras que estabilizam o dia mesmo quando o resto balança. Eu faço mesmo sem vontade. Esse é o meu compromisso comigo. Prática 4. Proteja sua atenção como se sua vida dependesse disso. Você tem um bem que vale mais do que dinheiro, mais do que tempo, mais do que qualquer recurso mensurável, e você o distribui gratuitamente, sem critério, para qualquer coisa que grite mais alto. Sua atenção, aqui está o que quase ninguém percebe. Não é o barulho físico que desorganiza sua vida. É o excesso de vozes dentro da sua cabeça. Opiniões que você absorveu sem pedir. Comparações que corroem em silêncio porque você deixou o portal aberto. Marco Aurélio alertava, poupe-se do supérfluo para preservar o essencial. Não estava falando de objetos, estava falando de atenção. Cada notificação que você atende sem escolher, cada conteúdo que você consome no automático, é uma extração do bem mais valioso que você tem. Imagine sua mente como um quarto. Quando tudo é jogado ali dentro, objetos, papéis, lixo, coisas quebradas, fica impossível encontrar o que importa. A bagunça não some sozinha. O silêncio é a faxina. Deixa eu contar algo da minha própria experiência. Houve um período em que eu começava todo dia com o celular, antes dos pés tocarem o chão. Notícias, mensagens, redes. Até que percebi que nos primeiros 30 minutos do dia eu já havia colocado na cabeça os problemas dos outros, as opiniões dos outros, as urgências dos outros. E quando chegava o momento de pensar sobre o que eu precisava pensar, a mente já estava cheia de ruído que não era meu. Mudei um hábito, os primeiros 20 minutos do dia sem nenhuma tela. Só a mente, o silêncio e uma pergunta. O que hoje merece minha melhor atenção? A diferença foi imediata. Não porque o mundo ficou menos barulhento, mas porque eu parei de abrir a porta antes de estar pronto para receber o que entrava. O hábito. Definir 3 momentos do dia para checar mensagens e conteúdo. Fora desses momentos, a atenção é sua. Eu protejo minha atenção. Ela vai onde eu decido, não onde me puxam. Prática 5. Governe as emoções, não as suprima, não as obedeça. Uma vida pode parecer organizada por fora e estar em colapso por dentro. O motivo quase sempre é o mesmo. Emoções desgovernadas, tomando decisões que deveriam ser da razão. Aqui está o que ninguém te conta sobre as emoções, e que os estoicos entenderam com precisão cirúrgica. Existe uma diferença brutal entre sentir e ser arrastado pelo que você sente. A maioria das pessoas vive em 2 extremos. Ou suprime, empurra a emoção para baixo, finge que não existe. Ou obedece, age imediatamente a partir do que sente, sem filtro, sem pausa, e colhe o arrependimento depois. Os estoicos propunham um terceiro caminho: governar. Sentir tudo, mas não ser governado por nada. Supressão diz, não devo sentir isso. Cria pressão interna até explodir. Obediência diz, sinto isso, portanto faço isso. Entrega o leme para o estado emocional do momento. Governo diz, estou sentindo isso.
O que isso me informa? O que eu escolho fazer a partir disso? Epicteto ensinava: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço mora a liberdade. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Caio. Caio tinha 39 anos, sócio numa agência de comunicação e um padrão que custava caro. Toda vez que recebia uma crítica, reagia imediatamente. Por e-mail, por mensagem, pessoalmente, sempre com mais intensidade do que a situação exigia. E sempre se arrependia horas depois. Começou com algo simples. Toda vez que sentia a reação subindo, esperava 24 horas antes de responder qualquer coisa com carga emocional. Não por covardia, por estratégia. Descobriu que em 24 horas, a maioria das respostas que ia mandar perdiam completamente o sentido, ou ganhavam uma clareza que a reação imediata nunca teria. O hábito é nomear antes de agir. Quando uma emoção forte surgir, dizer internamente: estou com raiva, não, eu sou a raiva. Essa distância de 3 palavras cria o espaço que muda tudo. Eu sinto tudo. Mas quem decide sou eu. Prática 6. Defina o que vem primeiro e defenda isso com a vida. Quando tudo é prioridade, nada é. Você já sabe disso. E mesmo assim, acorda todo dia com uma lista onde tudo parece igualmente urgente, igualmente importante, igualmente inadiável. Aqui está a verdade desconfortável sobre prioridade. Definir o que vem primeiro exige dizer não para tudo o mais. E dizer não custa algo real. Custa o desconforto de decepcionar. Custa a exposição de ser visto como indisponível. É mais fácil não priorizar. Mas o preço é alto. Uma vida fragmentada em 1000 direções, sem profundidade em nenhuma. Marco Aurélio escreveu: a vida é curta demais para se perder em coisas irrelevantes. Cada sim dado sem critério é um não silencioso para o que importa de verdade. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Soraya. Soraya tinha 46 anos, consultora financeira e uma agenda que ela nunca havia realmente escolhido. Era o resultado acumulado de anos dizendo sim a clientes, a projetos, a comitês, porque não queria decepcionar ninguém. O momento que mudou tudo foi uma conversa com a filha de 16 anos que disse, com a honestidade crua dos adolescentes: mãe, você está sempre presente, mas raramente está aqui. Soraya passou 3 dias definindo o que era inegociável na sua vida. Não o que era importante, o que era inegociável. A diferença é que importantes são muitas coisas. Inegociável é o que você protege mesmo quando tudo conspira para que você ceda. A vida não ficou mais fácil. Ficou mais dela, o hábito. Uma vez por semana, escrever não mais que 3 coisas que, se feitas com consistência, tornam o resto administrável. Tudo o resto é secundário. Eu sei o que vem primeiro. E defendo isso. Prática 7. Organize as relações. Acesso é privilégio, não obrigação. Poucas coisas desorganizam mais uma vida do que relações mal geridas. E poucas verdades são mais resistidas do que essa. Você não escolhe quem cruza seu caminho, mas escolhe quem permanece. Aqui está o que quase ninguém percebe sobre o custo das relações. Ele quase sempre é silencioso. Não é o conflito óbvio, a traição clara. É a conversa que sempre te deixa com um peso inexplicável. O familiar que questiona cada escolha. O colega que transforma sua paz em tensão com consistência impressionante. Nada disso parece grave o suficiente para justificar uma ação. Mas se acumula. E o acúmulo tem o efeito de um vazamento lento. Você não percebe o nível caindo até que a falta é crítica. Sêneca escreveu: associa-te com quem possa te tornar melhor, não com quem é mais antigo. Com quem te torna melhor, ou com quem você torna melhor. O hábito, uma pergunta honesta sobre cada relação regular. Essa pessoa me deixa mais inteiro ou mais vazio depois que nos encontramos. Não ocasionalmente, consistentemente. O padrão diz mais do que os momentos. Minha paz é critério. Acesso a mim
é privilégio. Prática 8. Aceite o que não muda e use essa energia onde pode agir. Grande parte da desordem na vida não vem do que acontece. Vem da guerra constante contra o que já está acontecendo. Você tenta mudar pessoas que não querem mudar. Revive decisões que já foram tomadas. Luta contra limites que a realidade impôs. E cada batalha dessas é energia real gasta num território onde não há poder de ação. Os estoicos chamavam isso de resistência desnecessária. E tinham um nome para o antídoto: amor fati, amor ao que é, não romantizar a dor, não fingir que tudo é bom. Cooperar com o que é real para agir melhor dentro disso. Resistência diz, isso não deveria ser assim. Paralisa. Aceitação ativa diz, é assim. O que faço agora? Organiza. Marco Aurélio escrevia para si mesmo. Recebe com tranquilidade tudo o que a natureza te traz. Essa tranquilidade não vem de indiferença. Vem do alinhamento entre o que você pode mudar e onde você coloca energia. O hábito, quando algo indesejado acontecer, uma pausa e uma pergunta antes de qualquer reação. Posso mudar isso? Se sim, ajo. Se não, aceito e redireciono. Eu coopero com a realidade e ajo com tudo que tenho dentro dela. Prática 9. Assuma responsabilidade total. Sem drama, sem vítima. Nada desorganiza mais uma vida do que terceirizar a culpa. Não porque quem culpa é mau, mas porque quando a causa está sempre fora, o comando também está. Os estoicos foram implacáveis nesse ponto. Você pode não escolher o que acontece, mas escolhe como responde. E essa escolha é o único poder real que ninguém pode tirar. Responsabilidade radical não é se odiar nem se punir. É parar de mentir para si mesmo. É dizer com calma e com firmeza: talvez isso não tenha sido justo, mas agora é meu. Quando você assume a energia para de vazar em reclamação e se concentra em ajuste, a dor, nesse contexto, deixa de ser inimiga. Vira sinal, mostra onde você negligenciou, onde adiou, onde foi incoerente. Ignorar a dor mantém a bagunça. Ouvir a dor organiza o hábito. Uma pergunta semanal, feita com honestidade e sem drama. Onde essa semana eu entreguei o comando da minha vida para fora? E o que da próxima vez eu faço diferente? Minha vida está sob meu comando. Não porque tudo deu certo, porque eu escolho. Prática 10. Organize a identidade. É ela que sustenta tudo o mais. Chegamos ao fundamento. A prática que sustenta todas as outras. No fundo, toda desorganização é identitária. Não é falta de agenda. Não é falta de método. Não é falta de aplicativo. É falta de clareza sobre quem você está tentando ser. Quando a identidade é confusa, as decisões entram em conflito. Hoje você quer disciplina, amanhã quer conforto. A vida se torna um campo de forças opostas, e o cansaço que você sente não é do que você faz. É do conflito interno entre versões de si mesmo que não conversam. Os estoicos entendiam algo simples e profundo. A identidade sustenta o comportamento, não o contrário. Você não age certo para depois se tornar alguém sólido. Você age certo porque já decidiu quem é. Aqui está a pergunta mais importante desse vídeo. Que tipo de pessoa você é quando ninguém está olhando? Deixa eu te contar sobre um homem chamado Danilo. Danilo tinha 48 anos e uma vida que de fora parecia bem-sucedida. Mas internamente vivia numa confusão específica que ele não conseguia nomear. Até que um dia tentou e disse: eu não sei quem sou quando não estou performando para alguém. No trabalho era o líder. Em casa era o pai. Com os amigos era o bem-humorado. Versões cuidadosamente construídas para cada audiência. Mas quando ficava sozinho, havia um vazio que ele preenchia compulsivamente com tela, com barulho, com qualquer coisa que impedisse o silêncio. Num processo de desenvolvimento, ele respondeu 3 perguntas sem pensar no que deveria responder, só no que era verdadeiro. Quais valores eu não negocio, mesmo quando custa algo? O que se eu perder ainda me mantém inteiro? Como eu quero ser lembrado pelas pessoas que mais amo? As respostas revelaram uma pessoa que ele reconhecia, mas havia esquecido.
E quando começou a tomar decisões a partir dessas respostas, ao invés das expectativas de cada audiência, algo se consolidou. Não uma transformação dramática, uma coerência silenciosa. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você seria. Então faça o que precisa ser feito. Identidade primeiro, ação depois. O hábito final: escrever as respostas para as 3 perguntas do Danilo. Como bússola, quando surgir uma decisão difícil, você não consulta a emoção do momento. Consulta o eixo, eu sei quem sou, e organizo minha vida a partir disso. 10 práticas, uma arquitetura. E agora você vê como ela se conecta quando você separa o que depende de você do que não depende. A mente para de correr em círculos e a energia se concentra quando você elimina o excesso antes de tentar organizar. O essencial, finalmente, tem espaço para respirar. Quando você constrói rotina como estrutura e não como punição, o comportamento deixa de depender do humor e passa a depender da decisão. Quando você protege sua atenção com intenção, o ruído diminui e o que importa fica visível. Quando você governa as emoções sem suprimi-las nem obedecê-las, o comando interno se estabelece. Quando você define o que vem primeiro e defende isso, a fragmentação para e a profundidade começa. Quando você organiza as relações com critério, a paz vira padrão e não exceção. Quando você aceita o que não muda e usa essa energia onde pode agir, a guerra interna termina. Quando você assume responsabilidade total, sem drama e sem vítima, o poder volta para onde sempre deveria ter estado, em você. E quando você organiza a identidade, todas as outras práticas encontram sustentação. Porque não há método que funcione sem a clareza de quem está usando. Isso é estoicismo aplicado. Não teoria, não frases bonitas. Postura diária, praticada em condições imperfeitas, por pessoas imperfeitas que decidiram assumir o comando da própria vida. Lembra da primeira coisa que eu te disse nesse vídeo? Você não está sem tempo, agora você sabe o que essa frase realmente significa. O tempo sempre esteve lá. O que faltava era comando, clareza sobre o que merece a atenção, identidade sólida o suficiente para dizer não sem culpa, estrutura interna que não depende do humor nem da aprovação de ninguém. Você começou esse vídeo com um diagnóstico e termina com uma arquitetura. Agora eu quero te pedir uma coisa. Não genérica, específica. Das 10 práticas que percorremos hoje, qual é a que você sabe, sem precisar pensar muito, que está mais ausente na sua vida agora? Não a mais difícil de implementar. A mais ausente. Escreve nos comentários o número da prática. Uma palavra, uma frase. O que vier, não para mim, para você. Porque nomear o que falta é o primeiro ato real de quem vai buscar. Se esse vídeo chegou de um jeito que fez sentido, se inscreve no canal. Toda semana a gente aprofunda, não em teoria bonita, em como você usa o estoicismo para assumir o comando da própria vida de verdade. Deixa o like, ele ajuda esse conteúdo a chegar em quem precisa. E lembra, com a clareza que os estoicos construíram ao longo de séculos e que chega intacta até você agora. Sua vida não está bagunçada. Estava sem comando. A partir de hoje, não está mais. Até a próxima.